O diabo não quer que nenhum dos filhos escolhidos de Deus tenha sucesso, então ele ataca de várias maneiras. A Bíblia compara suas táticas a um leão à procura de quem devorar. Como crente, é importante conhecer essas táticas. Existem sinais que indicam ataques espirituais na sua vida e é crucial agir rápido contra eles. No vídeo de hoje, vou revelar esses sinais e o que fazer para parar os ataques. Além disso, é importante assistir até o final para entender completamente o que o Senhor está dizendo. Por favor, inscreva-se no canal se ainda não o fez. Ataques espirituais são como lutas, obstáculos e batalhas que enfrentamos no reino espiritual. O inimigo os cria para nos atacar não apenas na parte espiritual, mas também no nosso corpo e alma. Mesmo que aconteçam no mundo espiritual, seus efeitos podem ser vistos no mundo físico. Esses ataques não vêm de Deus ou dos anjos, são feitos pelo diabo e pelas forças das trevas. Como filho escolhido de Deus, você se torna o inimigo número 1 do diabo, então não está livre desses ataques. Lucas capítulo 10 versículo 19 nos diz que temos autoridade sobre o poder do inimigo, mas precisamos entender os sinais desses ataques. Eles não serão óbvios, como serpentes e escorpiões reais, eles são sutis. O diabo encontra nossos pontos fracos e os usa para nos atacar. Se não estivermos atentos, ele pode nos derrotar antes mesmo de nossa morte física. Então, quais são os sinais de que o inimigo está nos atacando por sermos escolhidos do Senhor? Número 1. Atitude negligente em relação às coisas espirituais. Quando o diabo quer capturar a alma de alguém, ele geralmente começa criando uma divisão entre essa pessoa e Deus. Ele sabe que, uma vez que Deus não esteja mais presente na vida dessa pessoa, será mais fácil influenciá-la. Por isso, se você começar a se sentir cansado das práticas espirituais, como orações, evangelismo ou jejum, isso pode ser um sinal forte de que o diabo está tentando te afastar de Deus. Ele quer que você perca o interesse em buscar a Deus, pois sabe que se você se dedicar mais a Ele, poderá causar um grande impacto em seu reino, algo que ele deseja evitar a todo custo. Por isso, é importante ficar atento e manter uma vida de oração constante, sem permitir que nada te distraia do seu propósito eterno. O diabo sempre tentará te atacar, mas você pode resistir a ele mantendo sua fé forte. Número 2. Falta de recursos. Embora isso possa acontecer por diversos motivos, às vezes é um ataque do inimigo. Ele pode tirar seus recursos financeiros ou materiais para te fazer questionar sua fé em Deus. Quando o diabo te coloca em uma situação difícil em que você precisa escolher entre Deus ou dinheiro, saiba que ele está tentando minar sua relação com Deus. Ele geralmente escolhe algo que sabe que é importante para você e usa isso como uma arma contra a sua fé. Nesses momentos, é importante buscar a ajuda de Deus para superar essa dificuldade. Como um pregador uma vez disse, há 2 momentos em que estamos mais vulneráveis à tentação, quando não temos nada e quando temos tudo. Portanto, quando você perceber que está perdendo seus recursos, saiba que o diabo está tentando testar sua lealdade a Deus. Não ceda à pressão e permaneça firme em sua convicção. Número 3. Fadiga física. O que a fadiga física tem a ver com ataques espirituais? É simples, só podemos participar de exercícios espirituais em um corpo saudável. Quando o diabo ataca o seu corpo, você sempre se sentirá fraco, mesmo depois de descansar. Se você constantemente se sentir assim, o inimigo está tentando fazer você perder sua paixão por Deus. Ele também pode te manter tão ocupado que você fique exausto demais para ler sua Bíblia ou orar. E mesmo se você orar, será apenas um murmúrio antes de adormecer. Lembre-se de que a Bíblia diz que enquanto os homens dormiam, o inimigo veio e semeou o joio entre o trigo. O sono aqui pode ser espiritual e físico. Quando você está se sentindo fatigado, é fácil adormecer, mas se você não se sente fraco, pode passar um tempo com Deus ou fazer algo útil. Sentir-se fraco pode ser um sinal de um ataque espiritual. Quando isso acontecer, lembre-se de que Isaías capítulo 40 versículo 28 diz: acaso você não sabe? Acaso você não ouviu? O Senhor é o Deus eterno, o Criador dos confins da terra. Ele não se cansa nem se fatiga, sua compreensão é insondável. Isaías capítulo 40 versículo 29 diz: Ele dá força ao cansado e vigor aos que estão exaustos.
Deus nunca fica cansado, busque-o para encontrar força quando se sentir fraco e exausto. Número 4. Vida de oração fraca. Isso é parte de perder o interesse pelas coisas espirituais, mas é importante considerar porque é fundamental para a experiência espiritual de uma pessoa. A oração não é uma atividade que você pode fazer por conta própria, o Espírito Santo precisa te capacitar antes que você possa orar. Então, quando você começa a encarar a oração como um fardo, você está sob ataque do inimigo. Sua aversão à oração significa que o Espírito Santo não está mais controlando sua alma. Por isso, antes que o inimigo tenha sucesso nisso, ele primeiro causará distrações em sua vida. Uma vez que ele possa te distrair, você começará a viver na carne e seu altar de oração esfriará. Isso é terrível para um crente. Quando você está ficando cansado no lugar da oração, você deve clamar e permitir que o Espírito Santo levante seu espírito. Número 5. Sentir-se sobrecarregado, confuso e impotente. Quando você está cheio do Espírito Santo, nada o confunde. Você está alerta e tem um senso de direção porque está conectado com Deus. Quando enfrenta dificuldades, vai a Deus e recebe uma resposta. No entanto, quando o inimigo ataca, o medo, a ansiedade e a confusão se instalam. Você se sente perdido e incapaz, acreditando que está sozinho. Se isso está acontecendo com você, é um sinal de que o inimigo está atacando. Você se preocupa com o que não está funcionando em sua vida, mas isso não deveria ser sua principal preocupação. Deveria confiar em Deus. Se isso está acontecendo, o inimigo está tentando roubar suas bênçãos e suas vitórias. Esteja atento aos sinais e não permita que o inimigo o engane. Lembre-se sempre de Salmos capítulo 121 versículos 7 e 8, que diz que o Senhor guardará você de todo mal, em todos os momentos. Não dê espaço para o medo e a ansiedade. Número 6. Ressurreição de seus velhos hábitos e estilo de vida. Quando você nasce de novo, renuncia aos seus velhos caminhos e começa a viver de acordo com os mandamentos de Deus. No entanto, se perceber que está voltando aos seus antigos hábitos e estilos de vida, o inimigo está atacando sua alma. Isso não acontece de repente, pode ser devido a relacionamentos errados ou envolvimento em atividades passadas. O diabo se alegra com isso, pois sabe que enfraquecerá você espiritualmente e o tornará mais vulnerável. Se isso está acontecendo, volte para Deus. Não é o fim, Jesus está pronto para te libertar. Ele pode te levantar de volta à sua posição como filho, não importa o quão longe você tenha ido. Número 7. Distanciamento de relacionamentos piedosos. Quando você está cheio do Espírito Santo, você ama ter comunhão com outros crentes. Participar de eventos da igreja, estudos bíblicos e momentos de oração se tornam uma parte essencial da sua vida. Isso acontece porque você está vivendo para Deus. Mas se você começa a evitar essas atividades espirituais, o diabo pode estar atacando sua alma. Optar por passar mais tempo nas redes sociais do que com líderes espirituais é um sinal de que algo está errado. O diabo sabe que quanto mais você se afasta desses relacionamentos saudáveis, mais longe você fica de Deus. Esteja alerta e, se perceber que algo ou alguém está interferindo em sua conexão com Deus, afaste-se. Lembre-se de que há segurança em estar dentro da comunidade de crentes. Número 8. Luta para cumprir o chamado de Deus para a sua vida. Cada pessoa tem um propósito na Terra, e esse propósito se torna claro quando você entrega sua vida a Cristo. No entanto, o diabo não fica feliz quando você está seguindo o propósito de Deus. Ele tentará levá-lo a lutar contra o seu chamado, usando várias táticas. Ele pode te tentar com pecados pequenos ou criar dificuldades financeiras para atrapalhar seu caminho. Se você é um pregador chamado por Deus, pode se encontrar lutando para pregar o Evangelho por causa de segredos do passado. Se isso acontecer, volte para Deus em oração e confie que Ele o libertará dessa luta. Nunca desista do seu chamado, Deus está pronto para ajudá-lo a superar qualquer desafio que você enfrente. Número 9. Sonhos e visões ímpias. Deus fala conosco através de sonhos e visões para nos comunicar paz, revelar o futuro ou nos dar vitória sobre problemas. Ele não envia sonhos ou visões que causem medo ou promovam impiedade.
Portanto, se você tem sonhos com aparições malignas, desastres terríveis ou cenas imorais, é um sinal de que o diabo está atacando sua alma. Seu objetivo é instilar medo em seu coração, afastando da proteção de Jesus. Ele quer controlar sua mente, mas apenas o poder de Deus pode detê-lo. Se você perceber esses sinais em sua vida, como pode se libertar desse cerco do inimigo? Primeiro, lembre-se do seu Criador. Quando o diabo ataca, muitos se afastam de Deus ou buscam ajuda em pessoas comuns. Mas você não deve fazer isso. Em vez disso, humilhe-se e volte para Ele. Ele é o único que pode ajudá-lo a vencer o diabo. Deus deu a Jesus um nome acima de todos os outros. No nome de Jesus, todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. Quando você se volta para o seu Criador, o diabo não tem escolha a não ser se submeter a Ele. Ele é como uma rocha sólida que nunca falha. Mesmo se você cair em velhos hábitos, isso não deve impedi-lo de se aproximar de Jesus. Ele o aceita como você é e está pronto para libertá-lo da opressão do inimigo. Outra solução é se aproximar da igreja e reacender relacionamentos piedosos. O diabo tenta nos afastar da igreja, mas para sermos livres, precisamos nos aproximar dela com toda a nossa força. A igreja oferece cuidado, encorajamento e orações. Não se isole por causa dos planos do inimigo. A igreja entende sua situação e está pronta para apoiá-lo. Além disso, tem amigos piedosos que o ajudem a fazer o que é certo. Isso será fundamental para sua libertação. E não se esqueça de se submeter a uma autoridade espiritual piedosa. Você precisa de alguém para orientá-lo e aconselhá-lo. Eles servirão como mentores e parceiros de responsabilidade. Quando você é leal a eles, o diabo terá dificuldade em atacá-lo. Eles o alertarão sobre os perigos iminentes. Por fim, aprenda a controlar seus desejos. O diabo capitaliza nos nossos desejos para nos atacar. Então, busque viver de acordo com o Espírito, e não com a carne. Se o homem cair na armadilha, o diabo verá uma oportunidade para atacar. Como você controla seus desejos? Andando no Espírito. Assim, você não cederá à luxúria da carne. Além disso, é crucial estar alerta espiritualmente para vencer o inimigo. Você precisa resistir aos esquemas do diabo. Efésios capítulo 6 versículos 12 e 13 diz que nossa luta não é contra pessoas, mas contra poderes espirituais malignos. Portanto, vista toda a armadura de Deus para permanecer firme. Isso significa que você está em guerra a todo momento. É essencial vestir a armadura de Deus para não se tornar vulnerável aos ataques do diabo. A palavra de Deus e a oração são partes fundamentais dessa armadura. Dedique tempo ao estudo da Bíblia. Quando a palavra de Deus está em você, o inimigo encontra dificuldade em encontrar um lugar para se estabelecer em sua alma. Ele não suporta o poder da palavra de Deus. Além disso, apoie seu estudo da palavra com orações poderosas. Estar constantemente em oração fortalece você e aumenta o enchimento do Espírito Santo em sua vida. Vamos orar. Querido Pai Celestial, agradeço por me guiares para compreender os sinais dos ataques espirituais e como superá-los. A partir de agora, o diabo não terá mais poder sobre mim. Estou livre de suas armadilhas. Mas sei que não posso fazer isso sozinho. Confio no poder que está em Jesus. Peço tua misericórdia. Confesso que me afastei de teus mandamentos, permitindo que o diabo tivesse influência sobre mim. Por favor, perdoa-me e liberta-me do controle do inimigo. Renova teu espírito dentro de mim para que eu possa experimentar a liberdade novamente. Senhor, ensina-me a controlar meus desejos, que o diabo usa para me atrair. Não quero mais cair nessa armadilha. Preciso ser capaz de controlar meus impulsos e buscar tua vontade antes de tomar decisões. Ajuda-me a estudar mais tua palavra para que eu possa me equipar com a armadura de Deus e não ser vulnerável aos ataques do inimigo novamente. Entrego meus sonhos e visões em tuas mãos, que o inimigo não possa mais poluí-los com coisas malignas. Purifica minha mente e renova meus sonhos e visões para ti. Ajuda-me a abandonar meus velhos hábitos e estilos de vida. Não quero mais lutar para cumprir teu chamado em minha vida. Escolho confiar em ti em todas as coisas.
Se há brechas que não consigo ver em minha vida, peço que as bloqueies divinamente. Faça-me um terror para o inimigo. Que minha vida de oração nunca diminua e que eu nunca perca minha comunhão contigo. Que o fogo do Espírito Santo nunca se apague em meu espírito. Agradeço, Jesus, por ouvires minhas orações. Em nome de Jesus, eu oro. Amém. Se você gostou deste vídeo e foi impactado por ele, clique no botão de curtir. E não se esqueça de se inscrever neste canal para receber mais mensagens inspiradoras do Senhor. Nos vemos no próximo vídeo.